noite, meus queridos irmãos, companheiros de caminho, né? Hoje a nossa sala já está autorizada, né, Léo? Nós já fizemos hoje o pagamento da sala e já está aí, ó, autorizada 50 pessoas, né? Então teremos a sala até 50 pessoas. Na hora que chegar a 50, nós vamos estudar para dar um jeito de falar para 100. Ok? Mas já está aí, já está pago por um ano, né, Léo? Nós já efetuamos o pagamento de um ano dessa sala de conferência. Então, estamos garantidos até lá, né? O som está bom aí, a imagem está boa, todo mundo aí, verifica aí, mas está ok? Tudo bom. Ok, todo mundo está bom, então tá bom. Ok. Muito legal, então tá bom. Muito bem. Então, estamos aí com a nova sala, já trabalhando na nova sala. Sala boa, confortável para nós que estamos aqui fazendo a apresentação. Muito boa a sala mesmo, né? Eu quero depois ver o Flávio aí, na hora dele gravar, se ela é boa, né, Flávio? Se dá para fazer uma boa gravação, né? Mas acho que o Léo já testou e ela realmente é muito, muito eficiente nesse ponto. Hoje nós vamos dar início à leitura da carta 5. E eu gostaria que todo mundo, apesar que o Léo publicou hoje algum texto, né, o Léo, acho que o João Lúcio, o Luciano também, da carta 5. Mas era interessante que todo mundo desse uma lida a carta toda. A carta toda. Lesse a carta 5 toda. Seria muito interessante. Eu tenho certeza que a compreensão de vocês vai ser bem melhor, né? Quando você lê a carta 5 toda, pega ela no começo e vai até o fim, entendendo ou não entendendo, você vai. Se você não entendeu, depois você vai entender. Mas é interessante que você leia a carta toda, até o final. Tá? Então, hoje nós vamos iniciar a carta 5 e eu tenho certeza que é uma parte muito bonita dele, esse início da carta 5. Vocês vão gostar muito dessa leitura. Eu gostei muito. Eu li essa carta 5 toda nesse final de semana e li grande parte dela, eu li 2, 3 vezes para poder chegar aqui e falar alguma coisa para vocês, né? Porque é importante que a gente tenha esse preparo antes. Quero lembrá-los também de que estamos em setembro, hein? Hoje é dia 1º de setembro. Falta 25 dias para o nosso encontro. Ok? Faltam 25 dias. Daqui a 25 dias, vai ser dia 26, e nós estaremos juntos, tá? Quero que esteja aqui o maior número de pessoas possível. O Léo acho que vai começar a publicar agora no nosso grupo fotos da pousada, condições de pagamento, tudo, né, Léo? Aliás, o Léo está vindo para cá agora, esse final de semana. Então, nós vamos lá na pousada, fotografar, e vai, daqui até o dia 26, nós vamos estar divulgando para vocês muita coisa desse encontro, tá? Vai ser muito bom mesmo esse encontro. Estou, assim, muito feliz e muito esperançoso pelo sucesso desse encontro, tá? Bem, vamos começar o nosso trabalho. O Léo botou aqui o prefácio da carta. O Cristo diz, a carta 5 e 6, Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeitas e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena
e, portanto, necessário, mas também fonte de todo sofrimento. Então, o Cristo vai falar a nós aí na carta 5, na carta 6. Na carta 6, mais especificamente, é que ele vai trabalhar o ego, né? Mas já fala na carta 5, mas na carta 6 é que ele trabalha mais essa parte do ego. Então, na carta 5, ele está falando sobre as crenças, falando da ciência, das doutrinas religiosas. Ele rejeita a ciência, rejeita a doutrina religiosa e explica para cada um de nós o que é a verdade do ser, como que é essa verdade do ser. E ele menciona isso várias vezes, dizendo para nós que é importante, é de suma importância que cada um de nós entendemos com perfeição o que é a verdade do ser. Então, à medida que nós formos lendo a carta 5, nós vamos entrando nesses detalhes sobre a verdade do ser. O que é a verdade do ser? Quem é você? A verdade sobre cada um de nós. A verdade do ser. Tá certo? Coisa que ninguém nos ensinou. Ensinou, mas não. É aquele quebra-cabeça que não fecha. Você fala, esse negócio aí para mim tá mais ou menos. E aqui não. Aqui o quebra-cabeça fecha. Você vai saber quem é você. É importante que você saiba isso, mas saiba com perfeição a verdade do ser. Ok? Aí, o início da carta, certo? O Cristo está falando para nós. É o início da carta 5. Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referi como o universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você, meu irmão, é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente, porque ele está em tudo. Sem princípio e sem fim, e nem fim. Então ele vai detalhar sobre isso. Para o bem das pessoas que resolverem ler. Deixa eu abrir a câmera aqui de novo. Fica, estou abrindo a... Ok. Vamos ver aí. Parece que travou aí a internet. A voz está saindo, tá, né? Eu não estou com a voz ligada. A voz está saindo? Está. Estou vendo aí que a voz está saindo. Mas a câmera... Alguém mexeu aí? Você mexeu aí, Léo? A câmera... Está tudo ok. É. Está ok? É. Então aí está ok, né? Você que saiu. É, a minha câmera que saiu aqui. Eu estou transmitindo, mas... imagem de volta, né? Ok? Bom, vamos ver, mas está todo mundo ok aí, eu vou continuar.
Vamos lá, vou continuar, a câmera está transmitindo. Aqui é que mudou aqui a minha câmera, alguma coisa aí mexeu. E o Léo mexeu aí, Léo, na área da apresentação? Sem imagem, tá vendo? Tem muita gente sem imagem. Sem imagem. Sem imagem, então. Deixa eu sair e entrar de novo. Parece que houve aqui algum problema. Houve algum problema aí. Ok, bom, então eu vou entrar novamente, tá ok? Ok, estamos aí, né? Voltamos de novo. Estamos aí de volta. Tá ok aí, né? Ok. Muito bem, então vamos continuar. Para o bem das pessoas que resolvem ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos, enquanto estava na terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus relatado no Novo Testamento. Amigos, isso aí é uma pancada, né? Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e mal interpretados por todo mundo na forma dos 4 evangelhos. É minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivem na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai. Pai é o termo que ele usou no lugar que nós usamos Deus. Então, ele usou o Pai. Ao referir-me a Deus, tive 2 razões para fazer.
E ele vai explicar para nós quais são essas duas razões para usar o termo pai. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do universo, conforme revelado pelos profetas judeus, era completamente errôneo. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental. O que ele quer dizer como parental? Parental é aquilo assim, nós somos da mesma família. É o sentido de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser tudo, né? O parental há de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante ao pai e mãe. De fato, vi que os impulsos parentais presentes em todos os seres vivos eram extraídos diretamente do Criador e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais eram também a origem da vida e da existência. Quando Cristo refere-se a ser esse parental, o pai e a mãe é aquilo, tipo assim, quer cuidar da cria, da criação, quer satisfazer a necessidade. O pai tem aquela necessidade de cuidar, a mãe do filho, da família, do parente. Isso é o parental. Então, todos nós tem isso. E o pai, esse pai que ele fala que é o pai e mãe, ele cuida e mantém viva, ativa toda a criação, tudo que está sobre o universo. O pai está presente, cuidando, suprindo as necessidades, dando saúde, dando bem-estar. O pai está ali o tempo todo, trabalhando as suas células, o seu corpo. Está entendendo? Isso é a natureza, que quer dizer a natureza parental, o de cuidar, o de satisfazer as necessidades. Entenderam isso? O que ele quer dizer de natureza parental? Que o pai que está em mim, que está em você, que está em tudo, ele está cuidando da nossa célula, está dirigindo o trabalho da nossa célula, do nosso corpo. Quando você se entrega a ele, ele satisfaz suas necessidades todas, de saúde, de bem-estar, de manutenção física, de tudo. E essa é a natureza. Acho que todo mundo entendeu até aí, né? Tá certo? Aí, deixa eu ver, terminei ele atrás? Não, vamos ver. Natureza Não, é semelhante ao homem. De fato, vi que os impulsos parentais presentes em todos os seres vivos eram extraídos diretamente do Criador e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais eram também a origem da vida e da existência em si. Então, esse amor que você sente para o seu próximo, o amor incondicional, todo o carinho que a mãe tem para o filho, os pássaros têm para a sua cria, para os seus filhotinhos, todos os animais têm para os filhotes, aquilo ali é um amor, é uma espécie de satisfação da necessidade, de cuidado. Esse é um instinto parental.
está presente em toda a criação. E isso é o Pai se manifestando na criação. Ok? Continuando. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos do ser e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendentes, todos nós, a humanidade, descendente do Criador. Por essa razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador. Pois, para mim, isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e, sobretudo, pai e mãe. Que ao mesmo tempo ele é pai e ele é mãe. Porém, considerando a resistência judia, né, até o Cristo teve que ceder a isso. Olha para você ver. Não foi só os apóstolos dele, todo mundo teve que mudar para satisfazer os patriarcas judeus. Olha só. Porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada, né, lá embaixo, na vida diária, me referi somente ao Pai para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para o novo termo. Porque eles estavam mudando de Jeová, de Deus, para Pai. Olha para você ver. Então, até ele teve que fazer algumas mudanças na maneira de falar isso com os judeus, para que ele tivesse pelo menos um pouco de aprovação, né? Porque não teve quase nenhuma. Não teve quase nenhuma, né? Então, para chamar de pai. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem que seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneas. Também, ao utilizar um novo termo, o Pai, para descrever o Criador, o impulso criativo, por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Porque esse era o Deus, e aliás, é o Deus até hoje, que castiga, ó, cuidado que Deus te castiga, ó, cuidado que isso aí é um perigo, ó, desse lado aí você está indo para o lado do diabo, lá, da coisa ruim, e Deus vai lhe castigar. Até hoje isso é válido. Até hoje isso é ensinado. Quer dizer, mudou muito pouca coisa de lá para cá, tá certo? Nós, hoje, os estudantes da carta, das cartas de Cristo, estamos seguindo o caminho do Cristo, sabemos que nada disso mais é verdade. Que isso aí mudou em nós. Né? Não existe um Deus que castiga. Como diz o Cristo, Deus não castiga ninguém, Deus não envia nada de ruim para você e para ninguém. Você é responsável por tudo que cria. Essa é a verdade da existência. E quando nós entendermos isso na plenitude, então aí estaremos mais próximos e trilhando, né, o nosso caminho.
verdadeira narração de minha vida e ensinamento. Você ainda tem dúvida do que ele está falando? Eu, sinceramente, mesmo antes de ler as cartas de Cristo, eu não acreditava. Né? Aqui, esse quebra-cabeça não está encaixando. Cara. E eu não acreditava. Agora, depois chegou e conhecimento a minhas mãos, né? Depois chegou esse conhecimento a minhas mãos, agora o quebra-cabeça encaixa. Então vejam vocês a diferença. Vejam para vocês ver a diferença, certo? Um relato verdadeiro. É o ensinamento de Cristo, o verdadeiro ensinamento de Cristo. E outros sabendo que o ensinamento dele é completamente oposto ao que as religiões ensinam. Completamente oposto. Completamente oposto que está lá no Novo Testamento. Então, eles fabricaram um Jesus. E não esse Jesus que nós estamos seguindo. Ok? Muitos já alcançaram a iluminação e continuam, tá, gente? Uma percepção verdadeira da nossa fonte do ser. Estes, em vista do seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas, quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem. Se ele tivesse controlando, estava tudo bem, todo mundo bem. Mas quem controla a humanidade é o danado do ego humano. E esse é que nos leva ao caos, aos transtornos e à miséria, como Cristo está falando. Ele vai falar mais à frente sobre isso. Eu trouxe um novo ensinamento, destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor. A natureza inerente e transcendente daquele que trouxe
toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta. Em uma extensa linhagem de profetas judeus. E que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O que eles pregam, né, é que Jesus era de uma linhagem de profeta, né, ele vai falar ali que contar ao povo sobre ele. Nem os discípulos que sobreviveram tiveram a coragem de desmentir os judeus ortodoxos sobre o que eles falavam sobre Jesus. E você vai ver que todos eles, você sabe o final deles, você deve recordar que para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que estes tinham mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo o que fosse compatível. Minha genealogia foi traçada para citar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? Por que será? Porque eles não queriam que aquele Cristo, aquele carinha simples, nascido de José e Maria, que viveu ali em Jerusalém, no meio de todo mundo, que bebia, que farreava, era esse ser todo iluminado. Eles queriam pintar um Jesus que vinha de uma linhagem, torná-lo um profeta da linhagem de outros profetas, né? Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Para eles tinha que ser assim, né? Senão, não estava certo, né? Aí está aí uma árvore genealógica que o Léo colocou, né? Como se o Cristo vinha lá nas raízes do rei Davi, passando e tal, para dizer que o rei Davi está certo. Essa é uma história contada para crianças, né? E que nós continuamos, a humanidade, até hoje, acreditando nessas historinhas de faz de conta, né? Que o Cristo está tentando arrancar isso de nós, tentando limpar a nossa consciência para um novo ensinamento, para um novo conhecimento. Se realmente tivesse compreendido que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia da minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar.
Jesus está falando muito, né? Para mim, eles cresceram tudo, mudaram tudo. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados. Mesmo assim, ainda teve modificado. Mas foi apedrejado até a morte. Porque foi o único que teve coragem de resistir. Mas não é isso que o Cristo ensinava. Nada é isso. Aí, ó. Pedra dele, né? Apedrejado. Você deve compreender que a vida dos meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarasse seus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-lo mais aceitável ao povo. Meus amigos, pensem. Até hoje, se você for lá no meio dos judeus ensinar isso aí, é capaz de ser apedrejado. Ou mais, né? Ou mais. Hoje. Agora, você imagina na época do Cristo, há 2000 anos atrás. Então, quando ele fala que os discípulos entenderam tudo e que mudaram muitos ensinamentos, não tinha jeito. Não tinha jeito. Tinha que ser o que eles queriam e acabou. Se fosse diferente, pedra no cara. Ou então, ó, cortou a cabeça de vários lá e vamos lá. Tem grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Quer dizer, Paulo e as pessoas que fundaram o cristianismo na época mudaram muito o que o Cristo ensinou para poder atrair o povo. Você imagina hoje, nós, em pleno século XXI, nós, estudantes da Carta de Cristo, vocês estão vendo a resistência do povo com relação às cartas. E vocês irão ver coisas mais sérias ainda de agora para frente. Agora, imagine naquela época. Como e que surgirão muita discussão com relação a isso. Porque as pessoas todas se apegam àquelas. São somente crenças. Elas não são a base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida.
E vocês sabem disso. Agora que retornei para você, por intermédio do canal dessas cartas, tá? Olha como é que ele fala. Agora que retornei a você, por intermédio do canal dessas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível dentro dos parâmetros de uma percepção humana para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Quer dizer, olha só, ele voltou novamente fazendo todo o esforço possível para nos ajudar. Aí ele fala ali, exatamente como há 2000 anos atrás. Eu vim agora, através do canal dessas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza e da existência daquele que o trouxe para a existência humana. Pense nisso. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. Olha a nossa responsabilidade. Exatamente como há 2000 anos atrás, eu vim agora, através do canal dessas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Certo? Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. Não é castigo de Deus. Então, aí, na hora que você perceber até além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Não é isso que nós estamos presenciando hoje naquela região? Não é isso, gente. Vocês têm assistido aos noticiários?
você a verdade da existência na olha só o esforço que o mestre está fazendo. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes utilizando a palavra Deus. Lembra? Deus, Deus! Tudo está mudando. Graças ao Divino Mestre, isso já mudou em mim. Mas como eu estava falando assim para o seu Clemente agora, aqui eu falei assim, meu Deus, ajuda eu, Deus. O piloto automático ainda continua falando, nossa Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Com toda a minha leitura, com todo o meu esforço, o piloto automático ainda está nisso. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso está em nós. E ele está falando vida divina. Então, quando eu falo Pai hoje, realmente já mudou isso. Continuando, essa terminologia mais apropriada, carregada de significados universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, próprios do impulso do ego, e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e, finalmente, todo o seu corpo. Muita gente que está nessa sala já me deram testemunho disso, tá? E eu sei que a maioria daí já está sentindo isso. Assim, meus ensinamentos serão dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar suas velhas maneiras de viver limitadas e insatisfeitas e encontrar nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta afirmação. Novamente, reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nem deve ou não deve.
ou restrição frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesma e, no final, se manifesta em seu mundo. Porém, deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Gostou da afirmação? Vocês devem ler essa afirmação dele e refletir, como ele fala ali. Reflita sobre essa afirmação. Reflita. Eu vou ler novamente para vocês. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrição frustrantes que você mesmo não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifesta em seu mundo, porém, deixo ao seu bom senso. Se você quiser continuar com essa vidinha, continua, né? Fala, deixa ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Porque o Criador nos criou para sermos felizes, para agora embalando a sua filha naquela pequena plantinha que ele viu o pai plantar. Obrigado, pai. Tá certo? Bem dado esse exemplo. Então, você tem que fazer a diferença. Você tem que ser o exemplo. Cuidar de você, da natureza, de todo o lugar que você vive, né? Vi também com a plena força do meu poder crístico, para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas barreiras que você criou por ignorar as leis da existência. Ele quer dizer que nós criamos a barreira. Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus, um Deus que estava lá, não sei aonde. E agora ele está mostrando para você que as leis da existência, que aquele que o trouxe para a existência, está primeiramente dentro de você, te envolvendo acima, abaixo, em tudo que você vê, visível e invisível. Então, ele é onipresente, ele está aqui, agora, está aí, agora, esteja você onde estiver. Vim para ajudá-los a remover as barreiras, iluminando sua ignorância atual e ensinando a abrir sua consciência. Todo o seu ser ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Abra, meus irmãos,
Abra a sua consciência, o seu ser, para tudo que o Pai quer te dar, para tudo aquele que trouxe a existência, você, a existência, quer te dar. Amor, alegria, felicidade, abundância de todos os bens espirituais. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovado, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado, ali insatisfeito, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance esse supremo estado de ser antes que passe para a próxima direção, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Gente, que coisa fantástica é isso. Está compreendendo o que o mestre quer de nós? Vale a pena repetir, né? E eu faço questão. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente a você, para ajudar você a abrir sua consciência para uma vida, uma vitalidade, um poder espiritual renovado, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfeito e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Espero, aí ele fala negrito, né, bem enfatizado, espero com o amor divino que você alcance esse supremo estado de ser antes de passar para a próxima dimensão, a fim de que sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Gente, que coisa linda. A afirmação acima, né, o que acabou de dar agora, é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na Terra. Busquem primeiro o reino do céu e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz esta afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei o fato da existência. Eu acho que não precisa nem de eu explicar isso aí, vocês me entenderam muito bem. Assim terminamos a nossa aula de hoje, a nossa leitura de hoje. Foi um banho de alegria, um banho de conhecimento, uma mudança interior em cada um de nós. Portanto, queridos companheiros, amigos de caminho, já digo amigos de caminho, você está vendo que o Cristo sempre se refere a você. Por que ele faz isso? Porque ele não está agora querendo arrebanhar a humanidade. Ele está querendo começar a plantar uma semente. E o terreno fértil somos nós. Nós que estamos nessa sala, aqueles que estão lendo o livro Cartas de Cristo com disciplina. E vocês que fazem parte dessa sala,
eu vejo aí, agora somos 32, daqui a pouco era 33, chegou a 34, são pessoas que estão aqui todas as semanas. Segunda e terça, segunda e terça, segunda e terça estão aqui. Terças e quintas. Desculpa, terças e quinta, o Clemente me encontra. Terças e quinta, estão aqui toda terça e toda quinta. E ficam até chateados quando eu tenho que viajar e não posso fazer uma vez ou outra. E eu também fico. Porque nós estamos sedentos de conhecimentos, sedentos desse novo conhecimento, dessa alegria de viver, desse reino do céu na terra. Essa elevação espiritual que o Cristo está propondo para nós. E só depende de nós. Ele está o tempo todo trabalhando a sua consciência, a minha consciência, para que melhore e aumente a nossa compreensão e para que eleve a nossa consciência às dimensões espirituais mais elevadas, até atingirmos a dimensão da consciência crítica. Portanto, meus queridos irmãos, é o Mestre que está falando com você. Ele veio pela segunda vez, exatamente quando ele esteve aqui há 2000 anos atrás, para levar a você esse conhecimento. E você que hoje está nessa sala, está lendo essa carta, se considere um privilegiado, um iluminado, porque chegou em você essa carta. Quantas pessoas não foram atingidas por ela? E só vão ser atingidas daqui a 100, a 200 anos, a 1000 anos. Ou quem sabe até mais. Então você é o desbravador. Você é a pessoa que o Mestre quer atingir. Então, portanto, vamos nos unir cada vez mais. E vamos estudar com mais seriedade. Vamos meditar sobre cada palavra. Quando você tiver dificuldade, leve a sua dificuldade ao Pai e peça a Ele por ajuda. E você receberá a ajuda correta. Bom, falei pra caramba, né? Vou até tomar um pouco d'água. Vou ler aqui o que o Emerson de Cascavel está falando. Eu também, mas agora terminei minha busca. Ok, eu também. O Emerson de Cascavel está... Estamos nos primeiros passos de uma longa caminhada. Muita paz e compreensão a todos nessa jornada. Isso mesmo, amigo Léo. Por isso que eu estou falando que nós estamos aqui. Ó. Temos que trabalhar esse nós. A minha amiga Leia diz, nada o que eu tinha lido e ouvido até hoje fez o sentido que esses ensinamentos estão fazendo em mim. Estou maravilhado. Amiga Leia, essas são as minhas palavras. Você está vendo, pela maneira que eu falar, estou maravilhado. Estou, assim, completamente mudado. João Lúcio, ele traz uma mensagem a cada um de nós, porque o caminho deve ser trilhado individualmente, embora o destino seja a unidade. Perfeito, fantástico. Você é uma individualidade. O caminho tem que ser traçado individualmente. E nós estamos nos reunindo apenas para trocar experiência, para melhorar o nosso conhecimento, ok? Maria da Penha Garcia, assistindo pela primeira vez, o meu coração está transbordando de alegria. Ô, Maria da Penha, que maravilha. Que honra para mim, nem deu para mim ver que você está assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, é uma alegria, uma felicidade tê-la aqui em nosso meio, tá, Maria da Penha? Todas as terças e quintas estamos aqui dando sequência à leitura das cartas e dando uma melhor compreensão. Se você gostou, pode ter certeza que a alegria nossa é maior ainda de ter a sua companhia em nossa sala, viu? Esteja sempre presente, vai ser uma honra muito grande estar aqui, viu? Muito bacana mesmo. Faça parte do nosso grupo. Qualquer dúvida, pode fazer pergunta que nós vamos tentar responder. Ok? Muito obrigado, Maria da Penha, por estar aqui pela primeira vez, viu?
Muito obrigado mesmo. Vamos dar nossas boas-vindas a Maria da Penha. E ela gostou da nossa leitura, que bom. Aqui nós não tentamos mudar nada, Maria da Penha. Nós estamos apenas pregando e tentando compreender melhor as palavras do Divino Mestre Jesus, que é nessa segunda vinda dele, ele está fazendo todo o esforço possível para que não se percam as palavras.
agora ele vai fazer uma divulgação quase que diária no nosso site, convidando a todos para fazer as inscrições, dar aí pelo menos uma parte, né, para que o Léo reserve o apartamento. Você falar, não, está eu, meu marido, meu filho, minha filha, e nós vamos ficar no apartamento em 4, ok? Então já vai reservar um quarto para vocês. Ah, não, está só indo eu, meu marido. A internet do Emerson lá está fraca. Ok. Então podemos fazer a nossa meditação? Todo mundo já falei sobre a nossa reunião presencial. E a partir da próxima semana, o Léo está divulgando no na nossa fanpage, né, lá, Grupo de Estudos Caminhos do Amor, né? Quase que diário ele vai fazer a divulgação disso daí, para que vocês possam fazer suas inscrições, tá? Vamos ver se todo mundo faz a inscrição antes, para facilitar a acomodação do pessoal aqui, tá? Ok? Nós vamos fazer 3 respirações. Quem quiser pode me seguir. Essas respirações é só para a gente entrar no clima da meditação, tá? E ter em mente que você agora está a ponto de fazer um contato com a fonte do teu ser. Vocês vão fazer, fechem os olhos, elevem seus olhos em direção à sobrancelha, tendo em mente que você agora vai fazer um contato com a consciência Pai, Mãe, Vida Divina. E eu vou ler ao final das respirações a oração para que você medite e pense no significado de cada palavra da oração, que já é uma meditação. Ao final da oração, eu vou permanecer uns 2. Respirando. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção,
a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Amém, amém, amém. Márcia de Atibaia, gratidão, Oswaldo, pela maravilhosa aula de amor e sabedoria. Oh, minha amiga, quem sou eu?
É o Divino Mestre nosso que está nos ajudando. Muito obrigado a você pela presença. Maria da Penha, boa noite. Obrigada mesmo pela presença, viu? Marinalva Porto, boa noite a você. Boa noite, Evelyn. Boa noite, meu amigo Clemente, meu querido amigo João Lúcio. Muito obrigado, meu amigo, pela constante colaboração. E isso, gratidão ao Cristo por estar nos orientando e nos ajudando o tempo todo. Muito obrigado mesmo, Divino Léo, né? Obrigado, Léo. Obrigado, Cavalini. Muito bom, viu, Cavalini? Até quinta, estarei te aguardando, com certeza. Hilda, boa noite. Estarei te esperando aqui. Márcia de São Paulo, muito obrigado também, minha querida. Muito obrigado. Léo, muito obrigado, meu parceiro, meu amigo. Nalva Porto, Sertãozinho, muito obrigado, viu, amiga? Obrigado pelo aniversário da minha filha, obrigado pelo cumprimento, viu, Nalva? Muito obrigado mesmo. João Batista Machado, muito obrigado, viu, amigo? Obrigado a Vera de Santo André, a Evelyn, a Marie Matoso, muito obrigado, viu, minha querida? Flora, obrigado a você, minha amiga, pela presença, viu? Muito bom mesmo ter todos vocês nessa sala. É uma gratidão muito grande para mim, viu? Boa noite a todos mesmo. Boa noite, Ronaldo Xavier. Boa noite, Aurélio Laranjeira. Está sempre aí colaborando com nós, sempre presente. Sempre dando aí uns alertas. Muito bom, né, Aurélio? Obrigado a você, Flora. Exato. Muito bom, muito bom. Muito boa essa aula. Adorei estar com vocês. Muito obrigado a todos mesmo, tá? E até quinta-feira. Que bom, né, amigo João Batista? Você tenha gostado, viu? A aula foi além da nota, né, amigo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela compreensão.